mas vamos mudar de assunto. Eu estou aqui recebendo a Sanai Sato, que é Sanai Saito, que é da diretoria do Avança Campinas e vai contar um pouco para a gente sobre o trabalho que esse grupo tem feito para trazer melhorias para a cidade e tornar Campinas mais bonita e competitiva. Para falar desse assunto, então, Sanai, muito obrigada por ter recebido o nosso convite, ter aceito o convite, né? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer. Sanai, a gente tem visto, né, constantemente problemas ali no centro de Campinas. A gente vê a questão da deterioração do centro, né? E, ao mesmo tempo, temos visto várias pessoas se levantando para tentar resolver ou salvar o centro de Campinas. Se bem que eu me lembro, sempre teve essa preocupação de cuidar do centro, de restaurar, de revitalizar, algumas tentativas frustradas, e agora surge o Avança Campinas, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho o que é o Avança Campinas. O Avança Campinas nasceu da dor, né? E qual foi essa dor? A paulada do IPTU que a gente levou. Nós tivemos 3 aumentos sucessivos, um em cima do outro, e conversando com o poder público naquela época, a gente levou dados do que iria acontecer, principalmente no centro. Só que não fomos ouvidos, né? E foi uma pena, porque a gente ama Campinas, a gente mora, a gente trabalha em Campinas e a gente quer Campinas bem. Infelizmente a gente não conseguiu ser ouvidos, mas já estávamos trabalhando num projeto, como a gente não tinha condições de mexer com o IPT de todo, residencial, terreno, galpão, tudo, a gente pegou um segmento que era o galpão, onde a inadimplência era muito grande. E através de estudos, que a gente pediu um estudo e apresentamos para a Câmara Municipal, tá? Um projeto de lei. Com o estudo matemático de redução, com a redução, o pessoal pagaria as dívidas e continuaria a pagar. Mas não é só o dinheiro, a gente não estava olhando só o dinheiro. Galpão vazio significa empregos. Nós perdemos grandes investimentos, a Amazon foi uma, tem muitos empreendimentos que a gente perdeu. Quando a gente fala Amazon, todo mundo sabe o que é isso. Imagina uma Amazon em Campinas, quantos empregos teriam? Isso, então, o Avança Campinas, ele é composto por comerciantes da cidade. São empresários de várias áreas, tá? Tem do comércio, tem o pessoal de imobiliária, tem o pessoal de construção, saúde, tudo. A gente pensa Campinas como um todo. Nesse caso, então, vocês estavam ali pleiteando uma coisa que seria bom, porque se o comércio vai bem, a economia vai bem da cidade, né? E vocês disseram aí que, assim, já alertavam do problema que poderia acontecer e o problema aconteceu. Sim. Nós temos hoje em Campinas uma grande população vivendo ali na rua, as lojas deixando o centro de Campinas e a gente, então, se encontra com uma situação que as pessoas acabam evitando por causa da questão da violência, por causa até mesmo de não ter mais as lojas ali que as pessoas costumavam procurar. E como vocês estão trabalhando, né? Porque, assim, como o slogan de vocês é de que, assim, fazer uma Campinas mais bonita. E eu penso que uma Campinas mais bonita passa pela revitalização do centro. Como o grupo trabalha e pensa numa possibilidade de ajudar essa situação a ser resolvida? Eu sou, além de estar no Avança Campinas, estou presidente do Sindicato Varejista de Campinas, né? E o que eu sempre digo, qual que é a porta de entrada de uma cidade? É o centro. Se eu vou numa cidade onde o centro é aquela coisa de uma rua que vai e uma rua que volta, eu não fico lá. Eu vou embora para outra cidade. Agora, se o centro é atraente, eu fico, eu gasto, eu vou num restaurante, eu deixo dinheiro na cidade. E pensando nisso, nosso grupo, ele ouve muito.
E ouvir significa ouvir queixas. E a gente tenta conversar com as pessoas dizendo assim, queixas todo mundo tem. O poder público também, também tem muitas queixas. O que está faltando para a gente, como cidadão, é sugestões. Por mais estapafúrdia que seja a sua sugestão, vamos colocar na mesa? Vamos discutir? Será que esse é o melhor caminho? Se a gente fizer, der uma curvinha para cá, melhora. É isso que a gente está tentando fazer. Conversando com todos os entes públicos, com a própria sociedade. Entender o que o poder público pode fazer e como ele pensa sobre o assunto. E a sociedade também. Não só exigir, isso que a gente está ensinando a eles. Não só exija, sugira. Você vive no local, você sabe qual é a necessidade do local. Então, vamos falar de centro. Muitos reclamou. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei assim, quantos postos de iluminação tem na rua 13 de maio? Ninguém sabia responder. Quantos tem câmera? Também não. Quantas lojas estão fechadas? Também não. Foi então, vamos começar a fazer levantamento? Vamos fazer levantamentos. Quantas lojas nós temos? Só na 13 de maio são 9 quadras. Quantas lojas nós temos abertas e quantos trabalhadores tem em cada loja? Quantas lojas estão fechadas? Daí perguntaram para mim, por que você quer isso? Eu falei, minha formação é estatística, eu gosto de número. E número não mente. Então, quando a gente concluir esse trabalho, o que nós vamos fazer com esses números? Conversar com o poder público com uma coisa concreta. Imagine se a gente consegue ocupar os espaços dessas lojas que estão com as portas fechadas. Quantos empregos voltariam para o centro? E daí, então, com isso, vocês estão fazendo esse levantamento. Sim, estão fazendo esse levantamento. Uma parte do Avança Campinas é fazer o levantamento para poder apresentar para o poder público. Agora, do outro lado, a população que tiver interesse em participar, em ajudar. Vamos dizer assim, então, o Avança Campinas seria o intermediador, porque recebe essas sugestões, essas observações, coloca ali no pacote e apresenta para o poder público, porque daí a gente teria uma coisa democrática, né? E como que faz para a população que gostaria de dar uma sugestão ou participar, de repente a pessoa pode ser uma pessoa voluntária para ajudar, existe essa possibilidade? Como que faz? Então, vamos começar com o principal. Todo mundo reclama da segurança do centro. Existe o Consegue Centro. Por que você não participa do Consegue Centro? Se o seu problema é segurança. Se você não for até o Consegue, explicar o teu problema, contar o que você está passando, ninguém tem bola de cristal. Então, falta para todos nós essa coisa de participar, se doar. Não é querer resolver o meu problema, mas junto com o meu problema, com o seu problema, qual a melhor solução? Então, falta para a gente pensar no todo, não ficar olhando só para o próprio umbigo. Então, essa é a nossa fala com a comunidade, com quem nos procura. Tá? Nós somos facilitadores, podemos ser os facilitadores para juntar todas as ideias e dar um trato nessas ideias, né? Mas não somos salvadores da pátria. Quem vai salvar o centro de Campinas são vocês que moram lá, são vocês que têm loja lá, são vocês que têm o seu emprego lá. Então, precisamos que você também se engaje nesse movimento. Então, é vamos dizer assim, uma sociedade com todo mundo envolvido, né? Uma sociedade mesmo, no sentido de ser sócios, né? Vamos ser sócios do Centro de Campinas.